5 fatos que mostram que os governos do PT foram os mais medíocres da história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre os fatos que mostram que os governos do PT foram péssimos para o Brasil. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Os links para comprar nossos e-books e outros livros está aqui na descrição do vídeo. O valor arrecadado com a venda de livros e e-books do nosso site será revertido para as instituições que estão ajudando as famílias do Rio Grande do Sul. Existe uma lenda que circula no Brasil há alguns anos e que, de tanto ser repetida, muitos já acreditam que seja verdade. A ideia de que o PT teria realizado um bom governo durante seu tempo no poder. Nada poderia estar mais distante das evidências. Como mostraremos a seguir, os governos do PT apresentaram resultados absolutamente medíocres, no sentido literal da palavra, ou seja, na média. Na verdade, um pouco abaixo do medíocre. De fato, a análise dos resultados brasileiros mostra claramente que o país ficou aquém da média das nações emergentes. E ao final, até mesmo esses resultados abaixo da média se revelaram insustentáveis, sendo amplamente revertidos pela grave crise do governo de Dilma Rousseff. Vamos agora aos 5 fatos que demonstram que os governos do PT foram dos mais medíocres da história. Desempenho econômico na era PT foi medíocre. Grupos favoráveis ao ex-presidente, hoje ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, frequentemente alardeiam que nunca antes na história desse país o Brasil teve tanto sucesso. No entanto, esse discurso ufanista não se sustenta diante dos fatos. De acordo com o estudo que analisou o crescimento real do PIB por mandato presidencial, Lula ocupa apenas a 19ª posição entre os 30 presidentes brasileiros no quesito desempenho econômico. Já Dilma Rousseff teve a 3ª pior performance, superando apenas Fernando Collor e Floriano Peixoto. Um trabalho publicado pelo Instituto de Economia da UFRJ concluiu ainda que 90% da brutal queda do PIB per capita durante o governo de Dilma deveu-se a falhas de governo. Embora o Brasil tenha crescido no período analisado, o crescimento foi medíocre. A PUC-Rio produziu uma série de estudos intitulada Panorama, entre os quais se destaca o artigo Renda e Produtividade nas últimas décadas. Esse material, que já foi objeto de editorial da Gazeta do Povo, demonstra de forma inequívoca que o Brasil é um país de renda que cresce pouco, atrasado em relação mesmo aos mercados emergentes. No centro deste atraso relativo está a estagnação da produtividade, drenada pela má qualidade de educação, infraestrutura, ambiente de negócios e pelo protecionismo comercial. A mediocridade do crescimento brasileiro em comparação com o panorama internacional é evidente. Entre 1994 e 2016, o Brasil foi o país que menos cresceu entre os países e grupos comparados. O Produto Interno Bruto, PIB, per capita, a soma das riquezas produzidas em um ano dividida pela população, cresceu apenas 31,4%. Isso nos deixou muito longe da média dos mercados emergentes, cujo crescimento foi quase 5 vezes maior, 152,2%. Não conseguimos sequer acompanhar o crescimento da América Latina, que foi de 37,4% no mesmo período, ou dos países da OCDE, que cresceram 42,3%. O estudo Renda e Produtividade nas últimas décadas deixa claro que, mesmo considerando apenas o período de 2004 a 2011, limitamo-nos a acompanhar a média de crescimento do PIB per capita da região. A partir de 2012, começamos a nos descolar negativamente dos nossos vizinhos. Outro estudo de análise comparativa do Brasil com outros países semelhantes, entre 2013 e 2012, também chega a conclusões desalentadoras. Realizado pelos economistas João Manuel Pinho de Melo, professor do INSPER, PhD pela Stanford University Vinícius Carrasco, professor da PUC-Rio e PhD pela Stanford University, e Isabela Duarte, mestre pela PUC-Rio, o estudo intitulado A Década Perdida, de 2003 a 2012 comparou o Brasil com outras nações emergentes. Os economistas constataram que o Brasil, em relação ao melhor grupo de comparação, 1. Cresceu, investiu e poupou menos. 2. Recebeu menos investimento estrangeiro direto e adicionou menos valor na indústria. 3. Teve mais inflação.
4. Perdeu competitividade e produtividade, avançou menos em pesquisa e desenvolvimento e piorou a qualidade regulatória. 5. Foi pior ou igual em quase todos os setores importantes. O desfecho do trabalho é dramático, a década foi perdida. 2. O Brasil ficou abaixo da média dos países emergentes no combate à miséria. A primeira coisa que você deve saber sobre a redução da miséria e da fome é que esse processo vem acontecendo no mundo todo há várias décadas. É próprio do avanço do livre mercado reduzir a pobreza e a miséria, um movimento que se intensificou muito após a Revolução Industrial. Veja o gráfico a seguir, que mostra a evolução da miséria no mundo nos últimos 2 séculos. Com a redução da miséria também houve uma forte queda no número de pessoas submetidas à fome. Veja no gráfico a seguir. A imagem revela que a queda na fome foi um fenômeno global, cuja média mundial é representada pela linha roxa, beneficiando todas as regiões do mundo, com a única exceção do Oriente Médio, representado pela linha verde. Diante de um quadro mundial tão favorável, é claro que a miséria e a fome também diminuíram no Brasil nas últimas décadas. No entanto, é importante saber que a redução da miséria e da fome no Brasil já estava em curso bem antes do PT assumir o governo. Veja este gráfico do histórico da pobreza extrema no Brasil. Percebe-se claramente que a tendência de queda da pobreza extrema no Brasil começou no início da década de 1980, com uma breve interrupção entre 1986 e 1988, em grande parte devido à brutal crise fiscal e hiperinflacionária que atingiu o país. Essa trajetória de queda continuou durante os anos de governo do PT. No entanto, o Brasil reduziu o número de pessoas em situação de miséria em percentuais menores do que outros países emergentes. Conforme registrado pela Gazeta do Povo em editorial de 6 de maio de 2018, entre 1994 e 2015, o Brasil reduziu de 16,5% para 4,3% a quantidade de brasileiros abaixo da linha da pobreza, seguindo de perto a tendência da América Latina. Ocorre que os demais emergentes, puxados pela China, reduziram essa mesma cifra em seus territórios de 33% em 1997 para 3,4% em 2013. Ou seja, os outros países emergentes tiveram uma redução muito maior em menos tempo. O gráfico extraído do trabalho mencionado acima, Renda e Produtividade nas últimas décadas, demonstra a superior velocidade da queda da pobreza nos demais países emergentes em comparação com o Brasil, e como o país ficou meramente em linha com a América Latina no período de 1997 a 2013. Diante de todos esses dados, podemos concluir com segurança: o Brasil foi medíocre, e até um pouco abaixo do medíocre, no combate à miséria durante os governos do PT. 3. Durante os anos do PT, o Brasil foi medíocre no combate à desigualdade. Segundo um estudo do Wealth and Income Database, a desigualdade no Brasil não diminuiu entre 2001 e 2015. De acordo com a pesquisa, os 10% mais ricos aumentaram sua participação na riqueza nacional de 54% para 55% e se apropriaram de 61% da expansão econômica durante esse período. Em contraste, os 50% mais pobres possuíam apenas 12% da riqueza em 2015, comparado a 11% em 2001, um aumento ínfimo de apenas 1%. Essa metade mais pobre da população se apropriou de apenas 18% do crescimento econômico durante esses anos. Conforme análise do mesmo instituto, o Brasil foi o país com maior concentração de renda no topo da pirâmide entre 2001 e 2015. Um estudo do IPEA, mencionado pelo escritor Rodrigo Constantino em seu blog, mostra que a concentração de renda aumentou no Brasil entre 2006 e 2012. Dados do Imposto de Renda dos Brasileiros coletados por pesquisadores do Instituto revelam que os 5% mais ricos do país detinham, em 2012, 44% da renda comparado a 40% em 2006. Os brasileiros que fazem parte do 1% mais rico viram sua fatia aumentar de 22,5% em 2006 para 25% em 2012. O mesmo ocorreu para os 0,1% mais ricos, cuja parcela da renda total do país passou de 9% em 2006 para 11% em 2012. Outro estudo do IPEA, de 2013, concluiu que 1/3 da desigualdade era promovida pelas ações do próprio governo. Embora o coeficiente Gini, um dos mais usados para medir a desigualdade nos países, tenha mostrado uma melhora durante os governos do PT, é necessário um exame mais detalhado. Esse exame revela o seguinte: primeiramente, a desigualdade caiu em toda a América Latina, não sendo um fenômeno exclusivo do Brasil.
Veja o gráfico a seguir, que mostra a queda da desigualdade em vários países do continente, evidenciando uma tendência decrescente. Outro dado importante: no Brasil, a desigualdade já vinha caindo bem antes do PT assumir o governo. Veja o gráfico a seguir com a linha isolada representando os dados nacionais. Percebe-se que após subir entre 1985 e 1988, a desigualdade iniciou um movimento de queda, que só foi interrompido pela crise do governo Dilma Rousseff em 2015. Ao final do governo do PT, o índice Gini de desigualdade no Brasil ainda estava incrivelmente alto, bem acima da média dos países emergentes e do bloco da América Latina e Caribe. Portanto, podemos concluir que, no tocante à desigualdade, o Brasil foi medíocre durante os anos do PT. 4 mesmos resultados medíocres se revelaram insustentáveis: a Grande Recessão Brasileira. A partir de 2014, o Brasil entrou na pior recessão de sua história, o que resultou em mais de 8 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e na destruição de milhões de empregos. A ex-presidente Dilma Rousseff foi julgada e afastada do cargo por crimes de responsabilidade, incluindo fraudes fiscais na ordem de 60 bilhões de reais, prática que agravou ainda mais o cenário econômico brasileiro. A crise teve como trágico desfecho um aumento nos índices de mortalidade infantil. Durante esse período, o Brasil se descolou do cenário mundial, que continuou em trajetória de crescimento. 5. Durante o petismo, o Brasil se tornou um dos 10 lugares mais perigosos do planeta. Segundo um relatório da OMS utilizando dados de 2016, o Brasil foi classificado como o 9º país do mundo em número de homicídios, com 31,1 pessoas assassinadas por ano a cada 100 mil habitantes. No relatório com os dados de 2015, o Brasil estava na mesma posição, com 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Segue um gráfico da evolução do número de homicídios no país entre 2007 e 2016. Um gráfico da evolução da proporção de homicídios no país a cada 100 mil habitantes no mesmo período. Nosso estudo deixou de fora vários dados negativos do governo do PT que ainda poderiam ser utilizados: o aumento da corrupção, o atraso do setor industrial, a perda de um período de prosperidade para preparar o país para o futuro com uma agenda de reformas, a estagnação na produtividade do trabalhador, as relações promíscuas com ditaduras, o isolamento comercial, entre outros. De qualquer forma, considerando que tivemos desempenho econômico, redução da miséria e combate à desigualdade em níveis abaixo da média mundial ou regional e bem aquém do verificado nos demais países emergentes, que até mesmo esses resultados medianos não se mostraram sustentáveis, sendo em grande parte revertidos pela grande recessão do governo Dilma Rousseff, e que o Brasil presenciou uma explosão de violência no período, é possível concluir que os governos do PT foram dos mais medíocres da história. Fonte original: gazetadopovo.com.br. Se puder, faça a sua parte e ajude com doações. Se não puder doar, compartilhe as informações sobre doações. Toda ajuda é importante neste momento, mesmo diante dos desafios e das adversidades enfrentadas. Cada crise é uma oportunidade para recomeçar com mais sabedoria e construir um futuro mais justo e próspero para todos. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Os links para comprar nossos e-books e outros livros está aqui na descrição do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!